Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar, né, sobre teorias da administração. Vou fazer a transição aqui para a apostila, né? Então, a gente falou muito sobre Segunda Guerra, o aumento do tamanho das empresas, que elas se tornaram gigantes, né? Gigantes do até assim, gigantes multinacionais até, né? Já naquela década de 40 e 50 ali, né? Então, só que essas empresas cresceram demais, né? E levou, né, as empresas a ter que se organizar aí, né? Porque surgiu alguns problemas aí, né? Aí, segundo o Chiavenato aqui, que eu já falei que é um autor brasileiro, né? Ele fala muito sobre a vadiagem dos operários, tá? Na visão dele e dos autores daquela época, né? Tem um autor assim que posso falar, Taylor, Fayol, Ford, né? Então eles tinham essa visão, né? Que os funcionários produziam pouco em seu turno de trabalho, pois não havia técnica para medir a produtividade média, né? Que era esperado de cada um. Por não haver pagamento diferenciado para quem produzisse mais, os funcionários reduziam de propósito seu ritmo de trabalho. Os empregadores chamavam os empregados de vadios, pois não havia um tratamento humano e ético naquela época, né? Então, teve esse problema, né, dos empregadores chamar os operários de vadios, né, porque como eles não ganhavam bem, eles reduziam o ritmo de trabalho deles, então eles produziam pouco, né, de propósito, às vezes, né, é porque eles ganhavam pouco, então eles trabalhavam mais ou menos o quanto eles ganhavam, que era quase nada, então eles acabavam reduzindo de propósito, né, e ele está falando aqui por causa que não havia técnicas, né, de produtividade, né, ou de processos, né? Isso foi aparecer, né, com o Taylor e depois em conjunto com o Fayol, né, que começa a aparecer, né, as técnicas de processos de produção, né? Ele fala que desconhecimento da direção em relação ao trabalho que os operários executavam. Então a direção não sabia o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam lá, ninguém tinha noção. É, havia um distanciamento entre direção e operário, né? Porque, gente, ó, a gente estava no começo do século XX, né? Assim, eu estava assistindo um filme ontem, tá na Netflix, né? Deixa eu ver, aqui já falo o nome desse filme aqui. Voltando aqui. Então, nesse filme tem lá, o nome do filme tá na Netflix, é Somos Todos Iguais, tá? Ele fala sobre um pouco sobre essa parte de especialmente dos negros, né, quando eles, principalmente no sul, né, acaba a escravidão nos Estados Unidos, mas meio que não acaba no sul, né, então muitos foram pegos e foram levados a trabalhar nas fazendas, né, e tem uma história de um negro lá que ele acaba, a mãe morre e ele e o irmão são jogados uma fazenda dessas assim. E quando ele consegue fugir, já é 1950, aí ele vê que o mundo, né, já tinha dado um salto, né, que na verdade a escravidão já não tinha mais, né, que os negros já com alguma coisa já tinham algum acesso a algumas produtos da época, né. Então nesse filme mostra essa situação aí, né. Então, voltando aqui, então, os trabalhadores, na verdade, quem era dono o empregador, quem era o dono, né? Provavelmente era a família rica, que era dono de fazenda, de, 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 uma família que já era rica, tinha um histórico de riqueza, né? Coisa que eles migraram do rural pro urbano, né? Começaram a montar empresas, né? Porque eles tinham dinheiro, né? Só que os empregados, a relação ainda era de escravidão, assim, né? Mesmo que não se falava que não existia mais, mas eles tratavam o funcionário como meio como escravo. Aí você vai entender por que eles
Como eles ganhavam muito pouco, eles acabavam trabalhando do pouco que eles recebiam. Então faz sentido, né? É porque como os empregadores eram os mesmos burgueses lá, né? Burgueses, eu não sou de esquerda, tá, gente? De lado nenhum. Mas eram os burgueses que já eram antes do século XIX e tal, né? Então meio que continua a mesma coisa. A única diferença é que recebiam centavos por dia aí de trabalho, que era quase uma escravidão, por altas horas de trabalho aí, né? Então não mudou muita coisa, né? Então então não sabia muito o que estava sendo feito, as rotinas de trabalho ficavam a cargo dos coordenadores, né? De médio escalão, né? Então eles que ficavam olhando o que o pessoal estava fazendo, né? E não era nada técnico isso aí, né? Porque não era uma pessoa técnica que desenvolvia isso, né? Falta de padronização dos procedimentos da produção, então isso aí atenta na parte de segurança também de trabalho, né? Então não tinha procedimento nenhum, as pessoas trabalhavam do jeito que dava na telha, né? A insegurança ali era muito grande, né? Era um risco muito grande, né? A falta de uniformidade padrão, né? As tarefas que os empregados executavam causavam problemas para toda a empresa, né? Porque cada grupo executava a tarefa do seu jeito, com tempos e formas e ferramentas e padrões muito diferentes um do outro, não tinha um padrão. Isso dificultava o controle de qualidade, né? E a capacidade produtiva da empresa, né? Então isso foi começar, né, a melhorar em 1903, né, com a Escola Clássica da Administração, tá? Aí ele vai começar a entrar aqui, né? Foi composto pelo Frederick Taylor, né? E também por Henri Fayol, né? Um estava nos Estados Unidos, que é o Taylor, o outro estava na França, né? O Fayol era otomano, tá? O pessoal acha que ele é francês, mas ele não é. Ele é do Império Otomano, ele era turco, tá? Então, aí o Taylor ele enfatizou o estudo das pequenas tarefas que compunham um cargo. Ele criou estudos dos tempos e movimentos, né? Ele queria o quê? Que aumentasse a produtividade dos trabalhadores, né? E também falava em um pagamento diferenciado para quem produzia mais, né? Então era uma espécie de bonificação, assim, né? Se o cara produzia mais, ele tinha que ganhar mais, né? Então até acho que é por isso que os Estados Unidos têm assim, essa forma, né? Você ganha eles te falam por hora lá, né? Por hora você ganha tanto, no final da semana ainda até hoje eles recebem, né? Todo final da semana eles recebem o salário lá, não é mensal, é semanal, né? E é por dia de trabalho, eles fazem o cálculo, né? Então quanto mais tempo você trabalha, mais você recebe, né? As contribuições da teoria clássica, né? Do Fayol, que eu falei que era otomano, mas se instalou na França, né? Ele criou os 14 princípios da administração, né? Aqui eu não gosto, assim, os princípios deles, ele foi o primeiro a falar de uma espécie de organograma dentro de uma organização, tá? Trazer para o papel, isso tinha no exército, tinha na igreja católica, ele foi o primeiro que trouxe isso para um esquema, né? De organograma para a organização, mas era focado na parte administrativa, né? Então o administrativo era 50% e as outras áreas ali eram divididas, né? Então administrativo 50%, produção, comercial, financeira e contabilidade e parte de recursos humanos ficava dividida entre elas, né? Tipo 20% para cada, 20% nada, foi besteira, né? Até menos, né? 10% para cada e 50% para o administrativo, né? O administrativo é quem cuidava daquilo, era o dono da empresa, né? Então era focado muito nisso ainda. E era muito focado esses 14 princípios da administração, né? No hierarquia de comando, tá? Então eles tinham um chefe para tudo. Tudo tinha um cara olhando o que eles estavam fazendo, né? Então o bom foi essa ideia de organograma, mas também teve esse lado ruim que não dava confiabilidade para os trabalhadores, porque eles tinham um chefe para tudo, né? Tudo que acontecia, eles tinham um chefe para tomar conta, né? E as duas trabalhavam, né? Tinham a mesma ideia, né? Da ideia do que o homem trabalhava
por dinheiro, pelo salário, né? Chamado de homos econômicos aqui, né? Que isso, né, que a pessoa só trabalhava por dinheiro, não tinha outra necessidade, era só dinheiro, 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 né? Quanto mais ele ganhava, mais ele recebia, ficava feliz. E onde a motivação era você satisfazer a necessidade financeira. Hoje a gente já sabe que não é verdade, né? Que tem outros tipos de necessidades que o homem quer suprir, né? Não só financeira, né? Aí vem a escola burocrática, tá? Que é o que eu falo que até hoje o Brasil tá nessa escola, não saiu, tá? A teoria do Max Weber, tá? Foi a época que o Brasil se tornou um país mais industrializado, saiu da agricultura para o rural. Só que o organismo público ele adotou esse sistema burocrático de gestão. Por isso que a gente vê essa bagunça aí, né? Ele fala aqui que quando a gente ouve falar em burocracia, né? Vem aqui a morosidade, dificuldade de resolver questões, entraves, né? Para desenvolvimento. Mas não era bem assim, né? A burocracia, que ele fez? Ele criar normas, regras, procedimentos e rotina de trabalho, né? Ele queria criar procedimentos rígidos e claros, né? Que tinham que ser seguidos para alcance e eficácia da relação das atividades. Dessa forma, ele está dizendo que a burocracia é boa, né? Na verdade, ele queria que tinha que seguir a regra, né? Que tinha que seguir aquela norma. Só que sabe que pega hoje, a gente vê um país que nem o Brasil, estou falando do Brasil, organização política, né? Você segue muita regra, muita norma. Quando o Brasil que adotou esse sistema aqui burocrata aqui a gente tem que seguir a regra, né? A norma, né? Senão não vale, você tem que seguir todo um trâmite. Aí no Brasil se tornou um problema isso, né? E tudo que a gente faz aqui tem que ser seguido a um trâmite, né? Agora que, com o passar do tempo, né? Quando a pandemia deu uma melhorada, né, na parte pública, né? Mas que está se deixando de seguir certos trâmites aí, legais aí, né? Dessa forma é boa, né? Mas aí se boa se for bem usado, né? Aí fala meio da rigidez, então o procedimento tinha que seguir a 100% aquilo. Então a pessoa não tinha muita liberdade de criação. Ele podia criar outra coisa, senão ia dar um problema dentro da relação do empregado lá com o empregador, né? Aí depois veio as escolas comportamentais, aquilo que eu estava comentando, né? Onde começa a falar sobre a motivação, né? E o fator psicológico, né? Que então assim não era só o financeiro, também o psicológico afeta muito, né? Então na teoria das relações humanas, a pirâmide de Maslow, né? Se destaca por serem mais conhecidas e mais utilizadas, né? A pirâmide de Maslow até hoje a gente fala dela, né? Que a gente tem três necessidades básicas, né? Fugiu aqui, né? Botei aqui na tela. Então, assim, que é a pirâmide de Maslow, tá? Então, assim, a gente tem a necessidade fisiológica, né? Que é respirar, comer, beber e dormir, né? Que é do nosso corpo mesmo, né? Que a primeira necessidade tem que ser suprida, né? A segunda é de segurança do emprego, da saúde, da propriedade, né? Se sentir seguro que a gente tem emprego, que a gente tem saúde, que a gente tem a nossa casa, né, no caso. A gente tem a social, né? Que é a familiar, as amizades de casamento, né? For, né? Amor, né? Essas são as três necessidades principais: a social, de segurança e fisiológica, né? Você suprir nessas três aí, você consegue ter chega na necessidade de autoestima, né? Confiança e respeito dos outros, né? Quando você sobe esse nível aí, né? Que é a autoestima, mas você só consegue ele quando você tem os três de baixo que sejam supridos, né? E a última é a de autorrealização, quando a pessoa quer crescer na carreira, crescer como pessoa, ela quer ter um autocontrole, ela tem uma independência, ela quer novos desafios, né?
Então, de auto se realizar, né? As pessoas chegam nesse topo aí, quando chega nesse topo, nesse último triângulo aí, parte do triângulo, quando ela atingiu os outros 4 de baixo, né? Então, quando ela tá para estima alta, ela vai ter coragem para crescer, para ter uma independência, para ter novos desafios, né? Então, a pirâmide de Maslow fala disso. Então, um aspecto que também a gente estuda muito o pessoal de psicologia, psicologia estuda muito, né? Ok? Então, a motivação vem daquelas necessidades de Maslow, tá? Ele fala que motivação é um processo de indução de pessoas, um grupo de pessoas a realizar atividades que são de interesse da organização, né? Então, você, nesse caso, o ponto de vista da empresa é motivar, é induzir que ela produza mais, né? Então, assim, que ele está falando aqui, muitas que essas teorias são antigas, tá? São de 1950 para trás aí, né? São antigas, mas tem alguma coisa delas aí que a gente utiliza até nos dias de hoje. Tá ok, gente? Então eu peço aí, né, que vocês deixem o seu comentário, seu nome aí no vídeo, tá ok? Que lá eu vou estar vendo se vocês estão participando. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.